Capítulo 11. 16 horas. A armadilha. Os acontecimentos a seguir ocorrem entre as 16 e 17 horas. Às 4 horas da tarde, o sol já esfriava, deixando o pântano inteiro apenas com a sombra fresca das árvores. Lillian, Mark e Robin ouvem atentamente a resposta de Laurette, que gagueja nervosa. Bem, sussurra ela. Eu vi uma estranha coisa encapuzada de preto sair correndo dessa passagem na parede e ir para o outro lado da casa. Então ela ainda deve estar lá, Diz Lillian se esgueirando. Quando todos olham pelo canto da parede, veem apenas o enorme capuz negro jogado no chão ao lado da casa. É a capa preta da morte. Comenta Mark. Meu Deus! Exclama Robin. Ela se desmaterializou e voltou para o submundo, deixando apenas a mortalha. Para de bobagem, Robin. Diz Lillian se abaixando e juntando o pano. A capa ficou presa num dos pregos soltos do assoalho. Seja quem for que estava usando, fugiu para não ser visto quando ela caiu. Quem é a morte? Pergunta Laurette sem entender nada. É a coisa que você acabou de ver saindo pela parede. Explica Mark. Por falar nisso, por que você não nos falou logo que tinha visto a morte? Eu ia falar, mas vocês começaram a fazer todas aquelas perguntas que acabei me esquecendo, responde ela. Nessa hora, o celular de Laurette, que ainda está com Robin, toca. Laurette, é seu celular? Tome. Alô? Oi? Que horas? Às 8? Ok, estarei te esperando. Quem era? Pergunta Lillian. O Jorginho, meu irmão. Ele ficou de dormir lá em casa hoje e ligou para avisar que vai chegar às 8 horas da noite. Muito bem. Diz Mark. Já que não conseguimos encontrar a morte, vamos ver se ela deixou alguma pista por aqui. Já encontrei uma. Diz Robin, apontando pegadas de barro no assoalho debaixo da janela da cozinha. Estranho. Conclui Lillian. As pegadas da morte entram na casa pela porta da cozinha e não pela janela. E tem mais uma coisa. Porque as pegadas que entram pela porta são de barro molhado e as da janela são de barro seco? Pergunta Mark. Simples, responde Laurette. Isso mostra que a pessoa da porta andou pelo pântano depois da chuva e a pessoa da janela antes dela. Tem razão. E as pegadas debaixo da janela não molharam com a chuva, porque todo esse assoalho em volta da casa é coberto. Fala Robin, admirado. Você daria uma ótima detetive, Laurette. Mark se abaixa e examina as pegadas de perto. Mas nem tudo está explicado ainda. Só aparece metade das solas do sapato nessas pegadas. E mesmo que fosse um sapato de mulher, não tem marcas de saltos. Lillian nota a posição de Mark, que está abaixado e entende tudo. Já sei. Tudo agora se encaixa. Alguém estava agachado debaixo da janela. Esta é a mesma janela que se abriu sozinha e empurrou a minha cara naquela gororoba da titia. Diz ela bufando de raiva. Hoje pela manhã, antes da chuva, um palhaço idiota se abaixou na frente da janela e fez essa gracinha comigo. Ai, se eu pego esse imbecil! Ia fazer ele engolir aquele macarrão com cabeça de lesma. O macarrão tinha sebo de cobra. A sopa é que era de... Diz Robin levando um cascudo de Lillian, que esbraveja. Cala essa boca, bestão! Que culpa eu tenho? Reclama ele alisando a cabeça. Você foi a única que comeu aquilo e não lembra nem sequer o que era. Tudo bem, tudo bem. Se acalmem. Interrompe Mark. Já entendemos que tem alguém por trás de todo esse mistério. Vamos procurar pistas dentro da casa para tentar descobrir quem é. Mas primeiro vejam se a casa está mesmo vazia. Fala Laurette preocupada. Afinal, da última vez que estive aqui, um homem estranho correu atrás de mim. Ok, vamos ter cuidado. Concorda Mark. Todos se aproximam da porta de trás da casa, que está entreaberta, e espiam a cozinha. O corpo retorcido que caiu de dentro da geladeira ainda estava debaixo da mesa entre as cadeiras. O que é aquilo? Espanta-se Laurette. A luz do sol que entrava pela janela aberta deixava o ambiente bem menos assustador e mais óbvio do que se tratava realmente aquilo. Todos entram na cozinha, exceto Laurette, que permanece fora da casa observando tudo. De manhã achávamos que isso era um cadáver. Diz Robin, entrando e se aproximando do corpo. Mas olhando melhor agora, isso não passa de um boneco de pano. Não entendo. Diz Lillian. Eu me lembro de que essa coisa fez um barulho alto quando caiu no chão. Como se tivesse o peso de uma pessoa de verdade. E tem sim o peso de uma pessoa de verdade. Diz Mark, erguendo com dificuldade o boneco.
Ele pode até ser de pano, mas está cheio de terra para ter o peso certo. Alguém colocou isso aqui enquanto estávamos na sala conversando com a titia. Completa Robin. Mas calma ao ver que o corpo na cozinha era apenas um boneco. Laurette entra na casa meio apreensiva. Já viram se tem alguém no banheiro? Não. Acabamos de ver a morte sair de lá. Fala Lillian. Mas faltou procurarmos pistas dentro dele. Diz Mark se dirigindo ao banheiro, acompanhado pelos outros. Ao entrarem no banheiro, Laurette junta do chão um balde. Olhem o que tem aqui dentro. Um balde. E está todo sujo, de uma lama preta. Diz ela virando o balde. Deve ser o sujo que saiu do banho da titia. Brinca Robin dando uma discreta gargalhada. Ei, por que a titia disse que ia tomar banho se o chuveiro nem está canalizado a água? Diz Lillian, apontando o encanamento. Muito estranho. Fala Mark. Bem, a cozinha e o banheiro estão livres. Diz Robin. Já o quarto da titia está trancado. Só falta checarmos a sala. Vocês aí, o que estão fazendo? Grita uma voz estranha vinda da sala. Num pulo, todos se assustam. Depois, bem lentamente, espiam pela esquina da parede. A voz continua. Venham logo comprar o sorvete Que Delícia, que custa apenas 99 centavos. Ufa! Que susto! Diz Lillian respirando fundo com a mão no peito. Foi só a TV que deixamos ligada desde amanhã. Ainda bem que a titia morreu e não vai precisar pagar a conta de luz deste mês. Comenta Robin entrando na sala com os outros. A titia morreu? Espanta-se, Laurette. Infelizmente, sim. Responde Mark. Ainda a ouvimos gritar, mas quando chegamos ao carro onde estava amarrada, a criatura já tinha atacado ela. Meu Deus! Exclama Laurette penalizada. Ainda tentamos tirá-la do carro, mas ele caiu num penhasco e explodiu. Termina de contar Lillian. Interrompendo os comerciais na TV, começa a passar uma reportagem urgente que dizia: Durante um acidente em que um ônibus destrói os fundos de uma loja na pequena cidade Vale do Sol, uma terrível criatura verde também é vista saindo da loja. Muitos policiais tentam agarrá-la, mas a criatura consegue fugir para o pântano. Você terá mais notícias sobre esse assunto no jornal local das 8 horas. Pântano? O único pântano que existe perto da cidade é este pântano, exclama Laurette. Então o monstro está vindo para cá. E agora o que faremos? Pergunta Robin. Já sei! Diz Mark animado. Vamos fazer uma armadilha. O quê? Pergunta Lillian. Isso mesmo. Tudo que vou precisar é apenas uma torradeira, 2 ripas, um martelo, um balde, 3 pedras e um rolo de fio. E ainda diz apenas, diz Laurette rindo. Não se preocupe, arranjaremos tudo. Fala Robin confiante. Dentro de alguns minutos, Lillian, Robin e Laurette voltam trazendo todas as coisas pedidas por Mark. Aqui está! Diz Lillian jogando tudo no chão. E então, como é essa armadilha? Pergunta Robin curioso. Não sei. Responde ele. Ainda estou pensando. O quê? Já esbraveja Lillian. Então, por que você nos mandou buscar esse monte de porcarias? Já sei. Diz Mark juntando as coisas do chão. Ele começa a montar uma coisa que deveria ser uma armadilha, mas a única coisa que se via era um emaranhado de fios pela sala inteira. Ao terminar, Mark mostra a coisa para todos se exibindo. Aqui está ela. A melhor armadilha de todos os tempos. Que geringonça esquisita! Critica Lillian. E o que ela faz? Pergunta Laurette. Bem, quando o monstro entrar pela porta, puxará o fio que está amarrado no cabo do martelo. Este irá martelar o botão que liga a torradeira, que jogará a torrada na gangorra de ripas. A gangorra tem uma pedra na outra ponta. Essa pedra voará até cair dentro do balde, que está pendurado por aquele outro fio. O segundo fio puxará a segunda pedra que está equilibrada em cima da porta de entrada naquela segunda gangorra. Por fim, a terceira pedra em cima da segunda gangorra vai cair sobre o monstro. Então, o que realmente essa coisa faz? Pergunta Lillian sem ter entendido nada da explicação dada. Faz uma pedra cair na cabeça do monstro. Resume Mark. Não seria mais fácil você ter dito isso? Pergunta Laurette. Não. Na verdade, não. Responde ele. E não seria melhor amarrar o fio da porta diretamente na pedra principal que vai cair no monstro? Palpita Robin. Seria. Mas é mais interessante quando a armadilha é longa e esquisita, podendo dar errado. Isso torna tudo mais emocionante. Responde Mark todo empolgado. Mais emocionante coisa nenhuma. Grita Lillian zangada. E se essa coisa acabar não funcionando mesmo? Vamos mudá-la. Não, deixa assim mesmo. Diz ele segurando ela.
Muda! Deixa! Nessa hora, Robin vê uma sombra se aproximar da porta. Ele está chegando. Vamos nos esconder na cozinha. Os 4 saem da sala e ficam encostados na parede. Com medo de olharem, apenas ouvem barulhos. Primeiro passos que se aproximam da porta. O ruído do abrir do trinco. E, finalmente, o ranger da porta se abrindo. A armadilha começa a agir. O martelo cai sobre o botão da torradeira, jogando a torrada em cima da gangorra de ripas. Esta joga a pedra no balde que derruba a outra pedra de cima da porta. Todos olham para ver se a armadilha funcionou e veem apenas a pedra em frente à porta aberta. Mas onde está o monstro? Pergunta Laurette. Ele não está aqui. Responde Mark. Esse monstro teve a inteligência de desarmar a armadilha. Comenta Robin, deixando Lillian chateada. Mas é claro, Robin. Se ele tem inteligência de dirigir um carro, é claro que tem inteligência para desarmar essa armadilha idiota. Idiota é tua cara de burra castigada. Xinga Mark. O quê? Diz ela indo para cima dele. Um fantasma! Grita Laurette desesperada. O quê? Lillian, Mark e Robin olham para cima e veem novamente o sombrio fantasma azul de olhos sangrentos. Mas agora ele flutuava perto das vigas do teto de uma maneira macabra e sobrenatural. Os 4 novamente saem da casa correndo e gritando, voltando para o pântano.